Fala galera, tudo bem? Passando aqui para aquela nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre a Everton dependência do Grêmio. Antes eu quero agradecer e solicitar, você que não deu like ainda, dá o joinha aí, dá o like, aperta o sininho para ter a notificação quando tem vídeo novo e principalmente se inscreve no canal do Alex Bagé, espalha pra galera, coloca aí nos grupos de WhatsApp. Por que eu tô chamando de Everton dependência? Isso não é uma crítica não me entendam mal. Isso é um elogio à bola redondíssima que tá jogando o Everton. Porque o Everton entrega pro Grêmio hoje um percentual altíssimo de peso nas costas. O Everton hoje representa para o Grêmio muito mais, na minha opinião, do que o Luan em outros momentos representou. Sabe por quê? Porque o Luan, quando ele rendeu, principalmente em 16 e 17, era um Grêmio redondinho, que tinha o Douglas jogando muita bola, que tinha Pedro Rocha no primeiro momento, que tinha Fernandinho no segundo, que tinha o Maicon, daqui a pouco tinha o Wallace na primeira temporada, na segunda já tinha o Arthur. Então era um time redondo do Grêmio, ajustadinho, e que ali, de certa forma, também facilitou, apesar da bola redonda que jogava o Luan. O Everton vive um momento em que ele é o protagonista, e ele tem sido o protagonista único desse time do Grêmio. O Everton, nas duas primeiras partidas do Campeonato Gaúcho, ele que normalmente joga aberto ali pelo lado esquerdo, como se fosse um ponta à moda antiga, e faz muita jogada de meio, facão, como dizem alguns, o Everton, ele estava sendo colocado pelo Renato até para tentar, de certa forma, furar o bloqueio adversário. Ele funcionava às vezes como um centroavante, um falso 9, daqui a pouco ele surgia até pelo meio como se fosse um meia avançado. E aí o Everton perdia justamente a sua principal qualidade, que é jogar mais próximo do gol e pelos lados do campo, pelas laterais do campo. Pois bem, coincidência ou não, o jogo que o Grêmio ganhou na noite passada do São José teve o Everton atuando na posição dele. Alguns vão lembrar, sim, mas o Everton no momento dos gols, por exemplo, ele funcionou como se fosse um centroavante. Teve o cruzamento do Vitor Ferraz, aliás, como cruza bem o Vitor Ferraz, né? Vai com facilidade na linha de fundo e não faz cruzamento, faz um passe. E num desses passes / cruzamentos do Vitor Ferraz, o Everton, que não é gigante, subiu mais do que todo mundo e de cabeça explodiu, fez com que a bola explodisse no travessão, senão ali teria sido mais um gol do Everton. O Everton é um jogador fundamental nesse time do Grêmio. E toda vez que se fala no Everton, se lembra, por exemplo, da possibilidade cada vez mais próxima de que o Everton seja negociado. Esta tarde, lá no CT Presidente Luiz Carvalho, teve a entrevista coletiva do Everton e o João Batista Filho, meu colega da rádio da TV Bandeirantes, perguntou para o Everton sobre a situação se realmente o Carlo Ancelotti, técnico do Everton da Inglaterra, teria ou não ligado para ele. E o Everton, jogador do Grêmio, confirmou que realmente recebeu a ligação do Carlo Ancelotti e o Carlo Ancelotti conversou com ele, perguntou como é que ele se sentia mais à vontade, se ele já estava, de certa forma, como é que ele estava se sentindo no Grêmio, se estava trabalhando a cabeça para de repente sair do Brasil. O Richarlison, outro dia, que é atacante brasileiro que também está lá no Everton, também já tinha deixado muito claro o convite publicamente nas redes sociais para que o Everton pudesse jogar na Inglaterra. O Carlo Ancelotti, ele não ligou para mim. Ele não ligou para nenhum de vocês, né? Ou seja, o Carlo Ancelotti para ligar para o Everton é justamente porque o Everton é o ficha 1 para ser contratado. É claro que ele não vai agora, mas na janela do ano, que é a janela mais forte, a janela, entre aspas, gorda da Europa, olha, dá para arriscar sim que o Everton do Grêmio seja jogador do Everton da Inglaterra. E já pararam para pensar o peso, o tempo e principalmente a grana que teria que ser gasta para se buscar um jogador do naipe, do patamar do Everton, jogador do Grêmio? Isso é muito difícil. Teve um tempo atrás, eu confesso a vocês que eu mesmo criticava o presidente Romildo Bolzan Júnior porque o presidente, por exemplo, renovava o contrato do Marcelo Groi e apresentava como nova contratação. Renovava o contrato do Kahneman, do Jeromel, do Maicon e apresentava como contratação. E eu ficava pensando e dizendo nos espaços que eu tenho, poxa, não são contratações, eles já estão no Grêmio. O presidente Romildo estava coberto de razão e eu estava equivocado, porque realmente eram contratações. Porque se você consegue renovar com um jogador da importância destes todos que eu citei, e mais, quanto custaria para buscar no mercado um jogador com essa qualidade e que chegasse já adaptado a tudo que está acontecendo? Então o Everton, a Everton dependência do tricolor que eu coloquei na capa do vídeo e na manchete, ela é um elogio à qualidade desse jogador chamado Everton, que tem que ser titular da seleção brasileira e que indiscutivelmente é disparado, dá para colocar, quem sabe, mais um ou dois jogadores ao lado dele para que possa se dizer os melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Você vai lembrar do Bruno Henrique, quem sabe o Gerson do Flamengo, citamos dois do Flamengo.
e o Everton está pelo menos nesse top 3. Não tem como ser diferente. O Everton é muito importante para o Grêmio. Repito, na minha opinião, guardadas as proporções, hoje, pela falta até de parceria que tem o Everton tem sido mais importante para o Grêmio do que o Luan foi nos anos de 16 e 17. Repito, porque em 16 e 17 o Luan, espetacular jogador, mas tinha parcerias. E a parceria do Everton, ela está um pouco mais enfraquecida. Joga muito o Everton, por isso é elogio dizer que sim, o Grêmio, o tricolor, está sofrendo da Everton dependência porque o moleque joga demais. Dá o like aí. Aperta no sininho, espalha, compartilha, te inscreve no canal, espalha o vídeo do Alex Bagé por aí. Abraço, até mais!